Boa noite, boa noite, boa noite. Mais uma vez juntos. Trabalhando, estudando, aprendendo, compartilhando. Espera um pouquinho só, tem alguma coisa aqui dando eco. Voltando, tiramos o eco. Então, sejam todos bem-vindos. Hoje, além da Verônica, que já é nossa âncora aqui, Aloysio Falcone, direto de New York, Astolfo Dutra City. Sejam bem-vindos todos os internautas. Vamos dar início às nossas tarefas. O Aloysio vai ler a lição do nosso Minutos de Sabedoria e a Verônica fazer a prece de abertura. Minutos de Sabedoria, a mensagem é a 262. Acenda sua luz interior, a luz da sabedoria e da bondade. Dedique alguns minutos de seu dia à meditação, porque o homem iluminado não encontra trevas em seu caminho. Por onde passa, a luz se irradia de si mesmo, atingindo todos os que lhe estão perto. Mergulhe em seu íntimo e ouça a voz de sua consciência, que é a voz silenciosa de Deus falando dentro de você mesmo. Amigo e mestre Jesus, estamos aqui reunidos em seu nome para mais um encontro fraterno, onde nos colocamos à disposição do aprendizado, do conhecimento, através das palavras de Manuel Filomeno de Miranda, trazendo sempre importantíssimas informações para a nossa conduta, para o nosso comportamento. Com o coração repleto de gratidão, agradecemos a esse Espírito e também a Divaldo Franco pela oportunidade trazida e rogamos aos bons Espíritos que continuem a envolver a cada um de nós para que o nosso entendimento se faça fácil, para que a nossa compreensão seja ampla e que possamos, trazendo todo esse conhecimento e aprendizado, colocar em ações concretas no nosso dia a dia. Que a paz do Mestre e amigo Jesus possa encontrar cada companheiro nesse instante sintonizado conosco e que tenhamos, nessas reflexões, material para a nossa reforma íntima. Agradecemos mais uma vez e rogamos sempre que o seu amor e a sua paz nos envolva a todos. Que assim seja. Assim seja. Muito bem. Hoje, dia 12 de fevereiro de 2026. Lembramos a todos a importância da oração, porque depois de amanhã começa mais um carnaval. E o carnaval é um momento em que um grupo muito grande de trabalhadores da FEAC vão para a COGEL, vão para a Comerge, vão para Comejuf, que são retiros espirituais que são feitos neste período. Assim, nós sabemos da turbulência que muda o ambiente do Brasil, principalmente, e as suas preces, as suas orações são muito importantes mesmo. Vamos dar conta da parte que nos cabe. Orar pelos encarnados, pelos desencarnados, por tudo que está acontecendo neste período. E não são poucas as experiências. Nós estamos, então, nessa quinta-feira, 20 horas, mais um encontro com Manuel Filomeno de Miranda. Vamos passar a palavra para a Verônica, para suas palavras iniciais, e depois para o Aloysio. Boa noite aos queridos companheiros que estão sintonizados conosco. É uma alegria muito grande estar com vocês e com a presença do nosso companheiro Aloysio na noite de hoje, que possamos aproveitar esse encontro aí ao máximo. Aloysio. Boa noite a todos, muito obrigado por mais essa oportunidade e que possamos usar os conhecimentos da noite em prol da nossa vida e da vida das pessoas que nos acompanham nessa oportunidade. É uma alegria muito grande receber vocês na nossa FEAC,
no ambiente virtual, sejam muito bem-vindos. O Trabalho no Bem abre a nossa mente. João Nunes Maia, querido companheiro de Belo Horizonte, tem um livro muito interessante que chama Horizontes da Mente. O Espiritismo abre a sua, a minha, a nossa mente. Para quê? Para que a gente possa trabalhar cada vez mais o eu interior. A presença de cada um de vocês é uma alegria para todos nós. E lembre-se, somente você pode nos ajudar a chegarmos até outros internautas. Como assim, Falcone? Se você já é habitué nos nossos encontros, você sabe. Se está chegando pela primeira vez, eu sempre passo, falo essas palavras e agora, utilizando o recurso dos slides aí, assine o nosso canal, clicando aqui abaixo, ative o sininho, depois você vai ao seu joinha, que é levando o dedinho para cima, e logo em seguida, o que nós vamos fazer? Vamos para mais um passo que é comente. Coloca aí boa noite, bom dia, boa tarde. E lembre-se também de, se possível, deixar a cidade de onde você está falando. Se quiser, deixe o seu nome, a instituição que você frequenta. Com isso, o algoritmo da plataforma reconhece que o conteúdo é pertinente e oferece para o maior número de pessoas. Então tá aí, ó. Curta nosso post, comente se achou legal, compartilhe com os amigos e salve depois para poder assistir novamente, certo? Lembra também de assinar o meu canal no YouTube, youtube.com/Falcone Espiritismo, 2, 3 palestras postadas semanalmente. Curte, comente, salve, compartilhe e siga o Instagram da FEAC, @FEACnet. E o meu Instagram pessoal, que é Falcone Armando, onde postamos coisas pertinentes. Lembrando que prepara a sua squeeze, a sua garrafa, o seu copo de água. O nosso encontro corresponde a mais um culto do Evangelho no lar. A água é fluidificada, mesmo que você assista a posteriori, não tem problema nenhum. Se é a primeira vez que você está participando, no encontro 260, 2 semanas atrás, nós completamos 5 anos de atividades. Já trabalhamos com 9 livros, estamos trabalhando com o 10º, que é nosso Trilhas da Libertação. Certo? Então, vamos, sem mais delongas, para o nosso momento de hoje, que é o nosso trabalho com o capítulo 262, mas antes, pedindo a Verônica que faça para nós o mergulho aí, ativando a nossa memória com o capítulo anterior. A recapitulação para nós. O capítulo anterior nos mostra 2 situações importantes. Primeiro, sobre o médium Francisco, cujas situações vividas na atual reencarnação têm suas origens em vidas passadas, nos indicando que mediunidade não é privilégio de ninguém por causa das situações que ele vem passando, e sim um caminho de reabilitação. E o outro ponto levantado no capítulo é sobre uma outra médium, a Raulinda, que relacionou-se sexualmente com o seu próprio médico, num relacionamento sem afeto, foi uma coisa momentânea, e que desse encontro o seu obsessor foi imantado magneticamente ao seu útero. Então, ela está grávida. E com isso, a situação é complicada, porque esse obsessor não concorda, não quer que seja, nesse processo reencarnatório, ele filho da Raulinda. E o Manuel Filomeno de Miranda e o irmão Vicente chegam na residência de Raulinda, se deparam com ela em crise, como se tivesse acordado, despertado daquela situação toda, e ela está sendo agredida por esse seu adversário. E aí um espírito de aspecto muito hediondo entra também ali naquele recinto, dialoga com o pré-reencarnante ou esse obsessor dela e se retira furioso com a situação toda. O Vicente consegue acalmar a Raulinda, consegue acalmar também o obsessor que está ali, e depois disso eles retornam à instituição espírita, porque naquele momento, por hora, nada mais eles poderiam fazer. E nós vamos ver então esse socorro de emergência que vai dar continuidade no capítulo de hoje.
Muito bem. Então, livro na mão, capítulo 22, socorro de emergência. Vamos lá, então. Retornando ao centro de nossas atividades, encontramos o Dr. Carneiro e Fernando, que se ausentaram antes para labores pertinentes a socorro dispensado ao médium Davi. Nós quase esquecemos do médium Davi. Estamos na Raulinda, estamos no caso do alcoólatra lá que esfaqueou o filho. Quase que nós esquecemos do Davi, para quem todas as exortações dirigidas permaneciam propositadamente ignoradas, comprometendo-se cada vez mais com a simonia. O que é simonia? Cobrar pelo trabalho mediúnico. A sensualidade e os alcoólicos, que passaram a fazer parte do cardápio das lautas refeições que lhe eram oferecidas. De tal forma irregular se lhe tomara a conduta que o próprio Dr. Herman compreendeu a dimensão do desequilíbrio do seu pupilo e médium. Não poucas vezes advertira-o sem conseguir resultados esperados. Os amigos espirituais estão sempre nos ajudando, sempre nos orientando. E, lembra, ele saiu de uma instituição estabilizada e montou o núcleo dele, que lá ele faz o que ele quer agora. A descida aos porões dos erros sempre faculta acesso à marginalidade nas sombras morais. Aquele que se corrompe intoxicando-se com os vapores do triunfo ilusório torna-se soberbo, passando a ver o mundo por meio de lentes distorcidas de forma a preservar os hábitos licenciosos equivocados. O que é isso? Eu só recebo presente, só recebo ajuda de quem pode colaborar. E tem sempre o desculpismo, que não é brincadeira. Nesse descaminho do homem alucinado, Adelaide, a esposa igualmente vigilante, cooperava com a sua venalidade e ambição desmedida, estimulando a aplicar o tempo sob vultosas recompensas materiais. Estranhava-lhe, de certo modo, o comportamento no relacionamento íntimo e suspeitava a respeito de aventuras extraconjugais. Quer dizer, ela estava satisfeita porque o dinheiro estava entrando, melhorou o clima financeiro da família, ele chamado para vários pontos do Brasil, e ela começou a desconfiar que tinha algo mais. Quando o seu ciúme o acoimava, gerando discussões frequentes, ele silenciava mediante presentes caros, que resultavam do comércio nefando das faculdades mediúnicas. Então, simonia é isso, é vender coisas sagradas. Na doutrina espírita, baseia-se no dar com a mão direita sem que a esquerda venha saber. Dar de graça, que de graça recebeu. Diante da gravidade do problema, o Dr. Herman, antes reacionário à presença do Dr. Carneiro no cenário das suas atividades, recorreu-lhe à orientação, à ajuda, razão porque o venerando amigo e Fernando voltaram a acompanhar os atendimentos na novel sociedade que o médium criara, após afastar-se da casa espírita. Ali encontrando o irmão Ernesto, igualmente preocupado com o desenrolar dos fatos. Inamistoso e arrogante em relação aos doentes pobres e mal vestidos, que rotulava de questões kármicas, qual se a problemática na área da saúde dos ricos também não o fosse. Davi montara um esquema de pessoas ambiciosas, que passaram a assessorá-lo, explorando os incautos nos espetáculos que produzia. A mediunidade responsável jamais subirá aos palcos, estabeleceu o nobre codificador do espiritismo, sem consequências funestas para aquele que se deixa arrastar pelo sensacionalismo, pela audácia. Sem a presença dos espíritos, não ocorre o fenômeno mediúnico. E como os nobres não se submetem a tal ridículo, não faltam os levianos e maus que se comprazem com essas excêntricas demonstrações espetaculosas, normalmente resultando em face do mau uso, em suspensão ou perda da faculdade. O nosso irmão continuava sendo assistido pelos bons espíritos, assistido de uma forma indireta,
eles acompanhavam o trabalho dele. Mas, como é bem explicado aqui, e isso acontece em todos os lugares, a partir do momento que o médico começa a cobrar, ele baixa esse padrão vibratório, os embusteiros vão chegar. São dois mundos paralelos. E o pessoal que aqui gostava da bagunça, do dinheiro, eles vão para o lado de lá do mesmo jeito. Quando o encarnado entra nessa faixa vibratória, não vai faltar espíritos. Nós estamos num planeta de prova e expiação, o número de desorganizados ainda é muito grande, então não vão faltar espíritos que vão estar à disposição desse médium, desse grupo, seja o que for, espírita ou não espírita, qualquer religião que tenha dinheiro envolvido, a turma vai estar lá. Né? Então, foi bem explicado aqui o plano espiritual sério, acompanhando a situação, não interferindo por enquanto ou de uma forma direta no livre-arbítrio, e o nosso irmão já sendo assistido pela turba de espíritos, nós nem vamos falar obsessores, eu gosto muito dessa palavra. Convidados. Desorganizados, porque ainda, né, que eles também vão se arrumar. Um dia vai chegar a vez deles e eles vão se arrumar. Verônica. O padrão vibratório do psiquismo de Davi se tornara tão instável e inferior que a comunicação do médico cirurgião fazia-se agora penosa para ambos, entre espasmos e ritos nervosos, a fim de ser conseguida a sintonia ou acoplamento perispiritual. Vigiado pelo sicário enviado do soberano das trevas e estimulado ao prosseguimento dos disparates comprometedores, por diversas vezes deu acesso à comunicação de hábil mistificador, que se passava pelo diligente esculápio benfeitor, ludibriando os aficionados desatentos e fascinados que transitavam na mesma faixa moral e psíquica. Então, o Dr. Hermann não conseguia esse intercâmbio com o médium Davi. Outro consegue, porque está na mesma faixa vibratória, se passando pelo médico, e o médium não percebeu isso. Logo depois, começaram os insucessos. Por quê? Porque aquele que ocupou o lugar do médico não tinha a aptidão necessária para fazer o tratamento que se exigia das pessoas que se faziam ali presente. Então começaram os insucessos, principalmente por meio de aplicação de antibióticos, quando terminadas as cirurgias, as quais passaram a provocar dores nos pacientes. E sucede que o desgaste das energias genésicas de Davi nas noitadas de prazer vil, encharcando o perispírito de vibrações perniciosas, produzia a neutralização do conteúdo anestésico dos seus fluidos, diluindo igualmente, mais tarde, a ação bactericida, mesmo quando outros benfeitores espirituais tentavam intervir para manter a asepsia e retirar a dor. Então, o comportamento desequilibrado do Davi comprometia também todo o tratamento que ele dispensava às pessoas que ali iam para procurá-lo e para curar as suas dores. Aloísio, nós que trabalhamos com Zé dos Santos, Mateus Fraga, com a Helena, trabalhamos com o João Lage, com a Maria Félix, pessoal, tudo que trabalhava no campo da cura e não cobrava um centavo, todo mundo com problemas financeiros, com carência de conforto, e continuaram e perseveraram até o fim. Um médium igual esse, com esse potencial que ele tem, é lamentável, mas acontece, pode acontecer, como aconteceu com ele, pode acontecer com a Verônica, com você, comigo, com qualquer um de nós. Oremos e vamos juntos e misturados. Continuo. Alguns desses amigos desencarnados ainda permaneciam auxiliando por amor os clientes ingênuos e confiantes que oravam, suplicando o apoio da divindade nos cometimentos a que se iam submeter quando ali chegavam. O médium, sob terrível indução obsessiva, no entanto, continuava a descida, no rumo das paisagens lúgubres. Eu já falei aqui N vezes em outros livros, talvez tenha falado até nesse mesmo,
Joana de Ângeles, a veneranda benfeitora, diz que a escada dos valores morais não tem o último degrau para cima, nem para baixo. Sem saber como, o que mais fazer, o doutor Hermo pediu help, pediu socorro, buscou apoio e diretriz, interrogando qual providência seria tomada se há interrupção ou supressão da faculdade, a fim de evitar o tombo final da loucura total. Como é que é, Falcone? Suspensão da faculdade? Supressão? Como assim? Vai no livro dos médios. Está lá. Seja por questões de desequilíbrio orgânico do médium ou desequilíbrio moral, os amigos espirituais podem suspender a mediunidade. A mediunidade é orgânica, mas eles têm recursos de fazer esse bloqueio. O sábio instrutor, após acompanhar a nova e infeliz fase de Davi, estabeleceu que as providências socorristas não cessariam, mas que, em razão da eleição do médium pelos comparsas inditosos, já lhe definiram o Calvário. Sugeriu, então, ao doutor Herman acompanhá-lo, aguardando quaisquer momentos favoráveis para inspirá-lo. Olha só. Porém, não mais fosse comunicando, desde que, mediante as afinidades de gostos e interesses, ele fora substituído lamentavelmente pelo adversário, que iria lançar o medianeiro invigilante e presunçoso no caos para o doloroso despertar. Por isso, eu falo a importância do ovo. Orai, vigiai, olhai, vigiai e orai. Para quê? Para a gente dar conta. Mateus Fraga fala sempre, sem higiene não tem evolução. Se a minha roupa está limpa, se o meu corpo está limpo, se a minha mente está limpa, Hipócrates, o pai da medicina, já dizia, mens sana in corpore sano. É delicada a situação. Agora, este capítulo é para os médiuns, para quem frequenta a reunião mediúnica, para quem está no trabalho da qualquer departamento do front, evangelização da criança, na oratória, na equipe sorriso, na livraria, na divulgação doutrinária, na palavra falada, escrita, é meia dúzia de tapa na cara, como diz o outro, para poder acordar. Acorda, para tu que dormes. Dando continuidade, Davi, em razão da mudança de comportamento, passou a ter grande aptidão para fazer inimigos. Sempre de mau humor, exteriorizando cansaço e azedume, somente se sentia estimulado e jovial quando a sua corte o cercava de bajulação. E jovens mulheres igualmente irresponsáveis, adredemente contratadas, apresentavam-se para as orgias nos hotéis e bordéis da moda. Então aí a gente já vê como é que cai o padrão, a sintonia, já é tudo preparado já de uma forma... Ele abriu a porta, abre de dentro para fora. Ele abriu as portas, o lado de lá sabe o que fazer, né? Podia-se, na decadência moral do homem imprevidente, encontrar algumas das regras propostas pelo soberano das trevas, que lograriam corromper os indivíduos que se lhes fizessem alvo de cuidados e obstinado interesse destrutivo. Essa técnica, ele assegurava, é mais valiosa porque mais sutil e apetecível do que a perseguição desenfreada. Ao nosso amigo aí, soberano das trevas, e seus conhecimentos nessa parte toda de como trabalhar uma mente invigilante. Deseja conhecer alguém? Expusera cínico oportunamente. Conceda-lhe liberdade, poder, fortuna. Depois, retirem-se tudo. Caso ele não tombe na primeira fase, não foi assim que Satanás provou a Deus que Jó não o amava, apenas desfrutava de tudo quanto
lhe fora concedido? Em realidade, a narrativa sobre Jó apresentava-o em 3 fases distintas: na abundância com alegria, na miséria com revolta e, por fim, na fartura multiplicada após o arrependimento, agora com louvor. Famosa história de Jó. Se o Armandinho quiser complementar. Não, basta procurar no Evangelho, está lá. Vai lá no Google e põe lá História de Jó. Os desafios de Jó. Você vai ter a história completa. De certo modo, a opulência nos fracos morais torna-os ávaros, indiferentes, soberbos, assim como a miséria os faz agressivos e impiedosos, violentos e perversos. Nos indivíduos moralmente fortes, uma como outra circunstância não lhes altera a conduta, conforme expressou o apóstolo Paulo. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer o necessário. Está lá em Filipenses 4:12, porque Paulo vivenciou muito bem isso, né? Fartura, abundância, escassez. Então, fala isso com propriedade. Basta ler Paulo e Estevão. Alguém que alcança esse nível de equilíbrio é imbatível, qual ocorreu com o incomparável servidor de Jesus, que permaneceu sempre o mesmo, desde que se conscientizou da responsabilidade que lhe cumpria realizar como divulgador e exemplo do Evangelho. Né? Ele está completando, falando sobre Paulo. No exercício da mediunidade iluminada pelo Espiritismo, a renúncia aos destaques e às glórias humanas, a humildade natural, espontânea, a ação no bem, a gratuidade dos seus serviços, a honradez e seriedade moral, constituem características essenciais ao bom servidor. Convidado o médio à autorreparação, à autoiluminação, a sua meta não são os bens que deixam desencarnar, mas os valores íntimos que sempre conduzirá. Enganam-se todos aqueles que fazem o contrário, ou estimulam, apoiam a insensatez, a ambição, a vaidade dos médios, tornando-se-lhes verdadeiros inimigos do crescimento espiritual e moral, mesmo que seu desejo seja outro. Ele está dando aqui uma cartilha muito segura para o comportamento na área mediúnica. Né? Além do que a gente já tem no livro dos médios, o Filomeno ainda está aprofundando aqui. Não fazemos apologia do sofrimento. No entanto, não podemos igualmente ignorar os benefícios que ele proporciona, quando compreendido e enfrentado com elevação, com sentimentos nobres. E a gente tem muito exemplo disso, de pessoas que atuaram seriamente na mediunidade. Delicado, delicado, delicado. Começar na mediunidade é fácil para qualquer um. Não é tão fácil, não, mas é mais fácil. Agora, perseverar, por isso, palavra de Jesus, somente aqueles que perseverarem verão a Deus. Paulo foi um dos maiores médiuns. Sem Paulo, o cristianismo não teria chegado até nós. Continuando, então, ele vai falar. Na conversação que mantivemos com Fernando a respeito de Davi em perigo, lembra quem é o Fernando? O Fernando, ele vai lá no Senhor das Trevas e volta. Ele conhece o caminho. O amigo relatou-me as dificuldades morais em que o mesmo se encontrava, a par da cilada que estava sendo urdida para pôr-lhe fim ao ministério. Mediunidade é ministério, criando uma situação embaraçosa para os seus amigos e, de certo modo, canhestra para o bom nome do médium. Vai julgar o nome dele na lama. Vai julgar. Não adianta. Cochilou, cachimbo cai. Como, porém, os escândalos são de breve duração, logo sucedidos por outros, e a memória terrestre é curta, os danos que o insucesso trágico pudesse causar não seriam de grande monta. Uma coisa é doutrina espírita. Quando nós pegamos isso que está aqui, isso que está aqui é doutrina espírita.
Se a Verônica, o Falcone ou o Aloysio pegarmos uma metralhadora, entrarmos na reunião pública da FEAC e matarmos 50, 80, 100 pessoas, nós acabou com o espiritismo em Juiz de Fora. Não. Isso que está aqui é doutrina espírita. O espiritismo sobreviverá com os homens, sem os homens, fora dos homens e apesar dos homens. Agora, vai abalar o movimento espírita de Juiz de Fora? Com certeza. Vai refletir na região? Vai refletir para tudo quanto é lado? Vai. Palavras do Evangelho. É necessário o escândalo, mas ai daquele que for motivo de escândalo. Utilizando-se da psicosfera da Casa Espírita, o irmão Ernesto e o Dr. Herman pretendiam trazê-lo ainda naquela madrugada para um diálogo oportuno e sério, como a última tentativa para despertá-lo, após o que, por livre opção, caso não aceitasse os alvitres, ficaria entregue a si próprio. Quer dizer, não está faltando ajuda para ninguém. Para a consumação do plano, nosso mentor iria consultar o diretor da instituição, o irmão Vicente, pedindo licença para usar as instalações físicas e espirituais do recinto dedicados aos labores mediúnicos na madrugada, face que as suas defesas contra quaisquer agressões porventura premeditado. Então, ele vai fazer isso dentro da instituição espírita, onde existem as barreiras magnéticas. Vamos ler o livro da Sueli, como é que é? Dimensões espirituais do Centro Espírita. Vamos ler o livro da Nora, Aconteceu na Casa Espírita, para que a gente possa se beneficiar de tudo isso. Para o projeto que fora proposto pelo irmão Ernesto, guia espiritual de Davi, as providências que estavam em curso com cuidados especiais. Pude perceber no companheiro que me narrou a próxima programação inusitada preocupação, pois que ele sabia da complexidade do caso, por envolver interesses do chefe mongol, desejoso de desarticular as elevadas tarefas de libertação que cabe ao espiritismo em relação às criaturas humanas, influenciando a sociedade do futuro na sua grande transformação, quando o planeta passará à condição de mundo de regeneração. Os espíritos que o habitarão nessa oportunidade já não serão inferiores, por haverem superado os instintos mais grosseiros e as paixões vis. Contra essa fatalidade evolutiva se obstinam ainda os espíritos perversos, exploradores das energias dos homens que permanecem vinculados aos prazeres acelvajados, em vampirismos cruéis, caracterizando a dualidade do bem e do mal em luta. Ora, o mal são os estados primitivos que conspiram contra a libertação do ser, os quais, não tendo existência real, são, portanto, de duração efêmera, porque Deus é o bem infinito. Todavia, esse combate constitui meta prioritária da ignorância que predomina nas consciências obscurecidas, adormecidas para as altas percepções das finalidades essenciais da vida. O primeiro parágrafo, uma explicação do que nós estamos passando, de prova e expiação para regeneração. E como será quando o planeta já estiver nesse processo. Os espíritos que aqui reencarnarão e já essa facilidade para o bem, ou não, como vem em seguida, a explicação ainda da nossa atual condição. Lendo isso, a gente passa pelas atribulações do dia a dia de uma forma diferenciada. Não é fácil, porque nós também temos o nosso lado inferior ainda, né? Então, dependendo da situação que a gente está passando, a gente se acha coitado, vítima, por que com a gente, mas logo em seguida a nossa ficha cai e aí a gente entende que a gente ainda está num planeta onde o mal predomina. Então, tanto nós
quanto as demais pessoas ainda são muito sugadas, são muito, até mesmo orientadas. Tem aquela 459 do Livro dos Espíritos, a que ponto os espíritos influenciam na nossa vida, e a resposta ali é clara, a tal ponto que são praticamente eles que vos dominam. Então, quando a maioria das pessoas deixam as portas abertas, e aí você vai ver pessoas do bem, que têm conhecimento, agindo e fazendo coisas absurdas, mas que deixaram se controlar de uma certa forma, como aqui na leitura, né? Abriram as portas e agora estão sofrendo as influências vis desses espíritos que ainda estão num processo inferior. Mas lembrando que o progresso é inevitável e todos vão chegar à condição de espíritos de luz. Verônica? Quando o Dr. Carneiro nos convidou para seguirmos a sala das atividades mediúnicas, o relógio assinalava 2h20, estando a reunião programada para daí a 10 minutos. Diversos trabalhadores do nosso plano encontravam-se apostos, circunspectos, embora tranquilos, é que a confiança irrestrita em Deus convida à harmonia, mas também à responsabilidade. E enquanto aguardávamos a chegada dos participantes da atividade em pauta, Fernando acercou-se do Filomeno e gentilmente entreteceu considerações valiosas. Então ele vai esclarecer. Quando as criaturas encarnadas buscarem sintonizar conscientemente com as esferas superiores da vida, muitos dos problemas que as angustiam serão solucionados. Porquanto, ao retornar ao corpo físico, após a comunicação com seus guias e protetores, guardarão lucidez da convivência e das instruções que receberam. Normalmente, mesmo entre aqueles que se dedicam aos estudos parapsíquicos e mediúnicos, embora se considerem espiritualistas e espiritistas, o comportamento é vinculado aos estratagemas e disfarces do materialismo. A incerteza da interdependência do espírito ao corpo, o atavismo religioso mediante o qual inúmeros crentes aceitam o céu, porém preferem desfrutar a terra, fazem que ao despertarem, em vez de intentarem recompor as peças das lembranças, atirem-nas ao calabouço sombrio do esquecimento, informando tratar-se de sonhos, e dessa forma não merecendo consideração. Então, quão pouco de nós que realmente consideram informações valiosas que nós temos através dos sonhos. Outros apelam para as explicações psicanalistas bastante valiosas, mas não únicas ou nem sempre convincentes. Então, na hora que a gente tiver essa lucidez de buscar recordar o que aconteceu durante o sono, durante o desdobramento, nós vamos ser beneficiados com essas informações desses nossos guias que nos passam nesses momentos. Livro dos Médiuns, Mediunidade Onírica. Está lá no Livro dos Médiuns. A experiência que iremos viver ficará impressa nos painéis da consciência de Davi, qual ocorrerá com outros companheiros. Dependerão os resultados da interpretação que lhes dei, e a qual lhes influenciará o comportamento a partir de então. Verônica, você viu aí? 2h20, daí a 10 minutos começa. 2h30 da manhã, o que começa na FEAC? Seu Jair na sala, Helena na outra, Carapina na outra, as reuniões mediúnicas da madrugada. Mesmo horário, 2h30 da manhã. Ó, isso tem 38 anos. Tem 38 anos. Vamos que vamos. Juntos e misturados. O exercício correto da mediunidade, a vivência dinâmica dos postulados espíritas, constituem recursos preciosos para o trânsito seguro e lúcido entre as esferas físicas e espiritual. Então, você está dirigindo um carrinho de mão, cheio de terra, ou você está dirigindo uma carreta com 26 pneus debaixo de você. Se você não dirigir direito, o carrinho tomba, o carrinho de terra como tomba a carreta. Mediunidade é assim. Ernesto e o Dr. Herman deram entrada no recinto, conduzindo o médium adormecido, que exalava odores pestilentos,
resultado das libações alcoólicas e dos excessos sexuais. O espírito exala cheiro do que come, do que pensa, do que fala, do que faz. Aqui dentro ou aqui fora. Face as interrogações, imantado ao seu perispírito, identificamos um ser amorfo. O que é? Sem forma, lânguido, desagradável, que se apresentava igualmente intoxicado. É um convidado. Questão 459, influem os espíritos em nossas vidas? 467, como é que é? 46. Confere para mim aí, Verônica, é 462 ou 467? Sim, mas tem o homem como eximir-se da ação desses espíritos? Sim, pela vontade. Porque só entra no meu campo magnético, só entra na minha casa quem eu convido. Então são convidados. Face às interrogações mudas que eu formulava, Fernando veio presta em meu socorro e elucidou-me. Trata-se de entidade viciada em bebidas alcoólicas e sexo promíscuo que o companheiro encontrou num dos recintos de luxúria e com quem se afinou. A marcha do amigo em declive é dolorosa. Então, Verônica, Aloísio, esse final de semana para mim foi uma beleza. Eu fiz coisas, eu estive com pessoas e eu não posso nem contar para vocês. Tá chovendo na minha horta. E aí, os amigos espirituais falam, quando nós estamos afundando no lodaçal, estamos rindo até aqui. Mas na hora da colheita, o Aloísio não gosta desse exemplo que o Mateus sempre dá. É a turma que está saindo do lodo. Ele fica bravo comigo às vezes. Mas é isso que está aí, olha aí. Era um médium, cresceu em ambiente espírita, fez palestra, atuou na mediunidade, amparado por uma equipe, programada para o programa reencarnatório. Olha onde o moço está indo. Oremos. Aqui, na 467, os espíritos respondem isso. Que os espíritos só se apegam àqueles que, pelos seus desejos, os chamam. Eu fiquei em dúvida de 462 ou 467. Então, por isso, Mateus que na colônia Regeneração, seu Abel Gomes não usa a palavra obsessor, usa a palavra convidado. Com você, Luiz. Não pôde prosseguir, porque nesse momento adentrou, teleconduzido pelo irmão Vicente, o mistificador que horas fazia passar pelo Dr. Hermann nas cirurgias mediúnicas. Golpeando o ar com gestos de extremada violência, agredia verbalmente Deus, os espíritos nobres, a vida. A alucinação do ser o faz recuar psiquicamente aos períodos primários da evolução, quando o seu pensamento é primitivo, fisiológico. Visivelmente adormecidos, foram trazidos também o senhor Almiro, Dona Armênia, Leonardo e Francisco, por abnegados cooperadores da nossa esfera de ação. Após serem colocados à mesa, foram-lhes aplicados recursos magnéticos de dispersão fluídica, despertando-os gentilmente. Habituados aos mistérios mediúnicos, não tiveram relutância nem dificuldade para readquirirem a lucidez, dispondo-se, sem mais amplas explicações para o labor. O Dr. Carneiro foi convidado para assumir a direção do trabalho. Embora a irritação do adversário de Davi e de outros espíritos trazidos à atividade pairava no ambiente uma psicosfera de confiança e de paz. Aqui muita gente não sabe como é que acontece à noite, né? Quem dorme é só o corpinho, e aí vai aqui a responsabilidade do preparo para o sono. A gente sabe que antes dessas 6, 7, 8 horas que nós vamos dedicar ao sono físico, quem vai dormir é só o nosso corpo.
refazer do cansaço do dia, nosso espírito vai semi-liberto, vai para como é que fala? Para aquelas sintonias que nós estivemos durante o dia. E aqui nós vemos os trabalhadores da casa, pessoas que mantêm um padrão, assim que vão acontecer esses trabalhos, a espiritualidade vai até a casa deles e os trazem para os trabalhos. E a naturalidade que isso acontece. A maioria de nós não lembramos o que acontece durante a noite, mas se nós dermos vazão, os bons espíritos vão nos utilizar nos trabalhos do bem, sejam em reuniões como essa, sejam nas zonas perturbadas, as famosas umbralinas, onde eles necessitam da gente, dos nossos fluidos de encarnados. Nós somos levados. Isso aqui dá um seminário de... Nossa Senhora, um capítulo desse, a gente fala o final de semana inteiro. A gente fala a semana toda, né? Então vai começar uma reunião mediúnica aqui noturna. Esses trabalhadores estão dormindo, não, logicamente que eles não se encharcaram de bebida, excesso de comida, não assistiram nenhum filme desorganizador, né? Não assistiram nada violento, fizeram suas preces, durante o dia vibraram numa sintonia de paz. Daí a importância do orar e vigiar e orar, porque não é só durante o dia. À noite também prestamos a nossa colaboração ou não. Eles vêm muitas vezes nos buscar e nos encontram em situação lamentável. Então, não interfere no livre-arbítrio, deixa a gente fazer as nossas bagunças, os nossos desequilíbrios, mas não participamos de reuniões como essa. Tem gente que fica assim, que vontade de ser médium, e às vezes é médium, e outros que não são porque não tem condição, porque a espiritualidade precisa da gente nessas reuniões. Nós vamos ver aqui como é que isso acontece. Verônica. Ante o silêncio e a agradável expectativa geral, o médico baiano, tomado por grande unção, exorou a Deus. Pai misericordioso, criaste-nos com a destinação do bem, reservando-nos a plenitude futura, que conquistaremos a esforço próprio sobre vossa inspiração. Ensejaste-nos a razão, a fim de podermos discernir com acerto os meios e requisitos para a vitória sobre nós mesmos. Concedeste-nos a consciência, na qual inscrevestes vossas leis, de modo a conduzir-nos no imo das percepções. Enviaste-nos missionários do amor e da sabedoria, a fim de que nos ensinassem o caminho e os meios de conhecer-vos. Ofereceste-nos Jesus Cristo como modelo e guia, de forma que não pudéssemos equivocar-nos sobre as justificativas irreais. Não obstante tantas dádivas, temos preferido a marcha sinuosa, os caminhos do egoísmo e a manutenção das tendências primárias. Poucos têm conseguido libertação trabalhando-se e auto-iluminando-se. A expressiva maioria ainda permanece na retaguarda do progresso, em teimosa rebeldia, em terrível ignorância, em rude carência por opção própria. Sou eu agora. É eu mesmo. Apiedai-vos de nós, nesta madrugada que simboliza dia novo em vitória sobre a noite densa, ajudai-nos a esclarecer e a encaminhar-vos os companheiros que teimam na irresponsabilidade e parecem comprazer-se na ignorância, na rebeldia. Reconhecendo as nossas limitações, apelamos para a vossa magnanimidade e compaixão. Iluminai nosso caminho, Supremo Pai, e conduza-nos em paz. Ao silenciar, vibrações suaves invadiam o recinto, envolvendo-nos em agradável sensação de paz.
Então, assim como do lado de cá, um trabalho dessa importância tem que ter uma prece, e quando acaba a prece, a resposta vem através da sensação de paz em todos. E provavelmente o recinto foi todo limpo, todo higienizado, né? As pétalas de luz caindo sobre todos, e a Verônica agora vai nos dar a continuidade. O doutor Carneiro, então, acercou-se do Davi e, auxiliado por Ernesto, utilizando-se de recursos especiais, despertou, deslocando o vampirizador desencarnado que a ele, aclopado, explorava-lhe e roubava-lhe preciosas energias. A entidade foi deitada em maca, adredemente colocada sobre uma mesa na sala, enquanto o sensitivo, relanceando o olhar em volta, não teve dificuldade em dar-se conta da ocorrência e desdobramento, apesar de encontrar-se ainda um pouco entorpecido. Então, o Davi sabia o que estava acontecendo. O irmão Ernesto explicou-lhe em rápidas palavras o objetivo da reunião especial. Logo depois, o indigitado sequaz das trevas foi conduzido ao psiquismo da senhora Armênia, e vimos quase fundir-se perispírito a perispírito na médium abnegada que lhe cedeu o campo de energias para a comunicação violenta. Então se separa aquele espírito que estava acoplado ao médium Davi, e esse espírito é levado para uma médium para dar comunicação e para ter ali uma conversa, né, com ele. E sem delongas, ele foi logo gritando: "Que pretendem comigo? Eu sou apenas um funcionário modesto, agindo no programa de preservação da terra. Admiro-me que os não violentos, os discípulos do Cordeiro, se utilizem da violência para atingirem os seus objetivos nefastos." O doutor Carneiro inspirou o senhor Almiro, que, telecomandado, respondeu com afabilidade: "Pretendemos esclarecê-lo, libertá-lo de você mesmo, daqueles que o exploram na ignorância e o subjugam na perversidade. Não temos nada contra o amigo, só temos as coisas a seu favor. E desde que se trata de um funcionário, esperamos oportunamente dialogar com seu chefe. Igualmente, não nos estamos utilizando da força, mas de uma lei natural, que estabelece ligações por afinidades. Como o amigo permanece mentindo por meio do médium Davi, que ele consegue hospedagem psíquica, trazendo o sensitivo, igualmente o conduzimos. Esse farsante não escapará", alardeou irritado, apontando para o Davi. "Poremos fim à sua exploração. Qualquer providência da parte de vocês agora é tardia. Ele não nos escapará. Repito, pois, que optou espontaneamente por nós, concedendo-nos na guarida e expulsando vocês. Não é verdade? Quer dizer, ele estava no ambiente de espíritos bons. Ele baixou o padrão moral, sincronizou com a turma que ele, esse camarada aí, faz parte. A verdade, meu amigo, apresenta-se sobre vários aspectos: a sua, a minha e a legítima, que nem sempre detectamos. Por isso mesmo, pior do que a mentira são as meia-verdades, que apregoamos como únicas. Pelo seu ângulo de observação, o raciocínio parecerá correto, embora totalmente falso." Não era farsante o nosso comum irmão Davi, até que, vitimado pelas imperfeições que não vigiou, nem corrigiu, passou a sintonizar com você e outros semelhantes, tornando-se, a partir desse momento, desequilibrado e incorreto. O fenômeno prossegue verdadeiro. A qualidade, sim, é negativa, porque o agente do mesmo é inferior. Explorador, o pobre médico é, havendo derrapado nos crimes da sintonia e da da simonia e da usurpação de valores que legitimamente não lhe pertencem, mas que deixará, qual acontece com tudo que seja material. Quanto a providências tardias,
a alegação também é falsa, porque jamais faltaram admoestações, chamamentos, lições e diretrizes ao invigilante companheiro. Não há muito, em reunião equivalente, foi-lhe levantada parcialmente a cortina do passado, liberando-lhe lembranças esquecidas. Infelizmente, no desequilíbrio que ora o domina, ele optou pela sua e outras companhias menos felizes, o que lamentamos. Agora nos reunimos aqui para corrigir, esclarecendo o amigo, a fim de que mude de campo moral vibratório e Davi retorne ao culto dos deveres para o bem dele mesmo. Observe-se que a única realidade existente é Deus, causa do universo e de tudo. Como fugir-lhe à presença, refugiando-se na fragilidade da violência? Acompanhe por um momento mental a força real das leis universais no macro e no microcosmo. Dar-se-á conta, então, do absurdo que é a sua e a rebelião de outros pigmeus, que se revestem de fortes e esmagadores dos mais ignorantes, dos mais débeis. A aula que o protetor espiritual está passando aí para pelo espírito ainda desequilibrado que está tentando se justificar. Né? Muito bonita a conversa dele. Verônica? Dizemos-lhe, aproveite este momento para mudar de diretriz, porque depois será tarde demais. O que agora lhe constituirá pequeno esforço, mais tarde impor-lhe-á pesado ônus. Não me arrependo do que faço, e prosseguirei usando até o momento da consumação do nosso plano. Qual plano? Interrogou com naturalidade. Matá-lo, redarguiu com ruidosa gargalhada de mofa. Ora, matá-lo? Rebateu o senhor Almiro, inspirado fortemente. Ninguém morre. É irônico você dizer-nos que seu chefe planeja matá-lo. Aqui estamos, todos imortais, em apresentações diferentes e vivos. É brincadeira? É brincadeira. Não tem morte. Mataram, o espiritismo matou a morte. Vamos lá, então. Não será a morte simples, mas uma forma especial de arrebatá-lo do corpo. Espicaçando-lhe a ira, o doutrinador interrogou: que importa a forma como se morre ou se desencarna? O verdadeiro é a vida que não cessa, é contínua. Assassiná-lo-emos. Se o nosso Davi desencarnar em condição de vítima, terá ganho a existência. Levá-lo-emos a provocar a cena de sangue, a fim de que seja culpado. Calar-lhe-emos a arrogância, arrojando-o ao chão, e o aguardaremos. Alguns companheiros do comunicante, que também vieram trazidos à reunião, aplaudiram-no com a algazarra. A intempestiva interferência em nada alterou a psicosfera reinante. O doutor Carneiro aproximou o doutrinador do comunicante e, tocando-lhe o chakra coronário com forte indução magnética, ripostou esclarecendo: tudo quanto nos acontece hoje resultará em futuro bem para nós mesmos. Se o nosso Davi, que nos ouve, preferir retornar ao mundo espiritual, assistido pelo caro irmão e seus sequazes, aprenderá inesquecível lição que o preparará para a grande luz em definitivo. A opção será dele. Quanto a nós, a decisão é prosseguir amando o companheiro desatento e você, a quem convidamos ao sono, ao repouso. Muito bonito, né? Eles preparam todo o trabalho, todo o esclarecimento. Tem muitas outras coisas acontecendo aqui, além da turba de desorganizados que foi mencionado. Eu imagino os aparelhos que se encontram à disposição,
para esse pessoal tomar conhecimento, quem que eles foram em vidas passadas, o porquê isso, as televisões, a família de todos eles ligados, as avós, os familiares, os queridos de outras vidas. Esses obsessores são irmãos nossos. Nós mesmos já fizemos muito disso. E quando, numa reunião dessa, a família espiritual que já está no bem vem toda trazida, que eles não mencionam nada, porque senão o capítulo ficaria enorme, né? Então tem toda uma equipe aqui e no final a gente vê tudo isso preparado com tanto amor. Agora, quem toma a decisão é o Davi. Quem vai dar a resposta final é o Davi, por livre-arbítrio, para o merecimento dele, porque senão seria muito fácil, né? Verônica. E aí ele continua, né, dizendo que o espírito vai dormir, fala durma, porque naquele momento é necessário esse apaziguamento ali. À medida que o induzia com palavras, aplicava-lhe energias entorpecedoras que ele assimilou, apesar de reacionário, adormecendo logo após algo agitado. A seguir, Francisco foi convidado a sintonizar com a outra entidade que também viera com Davi, e cuja doutrinação ficou a cargo do irmão Vicente, que a socorreu com palavras dignificantes, convidando o infeliz ao despertamento para a sua realidade espiritual, na condição de desencarnado indigente de paz e realização interior. Então, olha só como é que o trabalho é extenso. De repente, nos parece que o objetivo é cuidar apenas de um, mas é ampliado a outros que estão naquele mesmo circuito e que também merecem esse amparo e esse acolhimento e essa ajuda. Outros espíritos se comunicaram, inclusive o Dr. Hermann, por meio de Leonardo, dirigindo-se a Davi e admoestando com severidade, ao tempo que lhe recordava os desmandos passados e o compromisso que assumira para resgatá-los mediante a ação da caridade. Tão profundas eram suas palavras e tão grave a situação, que o mensageiro concluiu a comunicação entre lágrimas de ternura e preocupação com o destino do desatento, que acompanhou todas as cenas com alguma indiferença. A ficha do Davi não caiu ainda, né? A ficha do Davi não caiu. Não. Né? Não caiu. Ele está até ligado, está hipnotizado. Quando a gente pega o livro Vida e Sexo de Emmanuel, ele fala que o namoro é aquela fase do doce encantamento. Do doce encantamento. Não adianta o pai e a mãe falar com a moça: menina, acorda, minha filha, esse moço não é gente boa, ele é meu príncipe encantado. Ou o contrário, falar com o rapaz: cuidado que essa garota é problemática. Está na fase do entorpecimento. O entorpecimento moral a que se entregara asfixiava ali o espírito, em face da ilusão do mundo material. As entidades atendidas permanecem no recinto. Quando a reunião foi encerrada, com nova e fervorosa oração de graça, enunciada pelo Dr. Carneiro de Campos, e os reencarnados foram conduzidos de volta. Então, nós vamos ver que, como o Aloysio disse, provavelmente aconteceu muito mais coisas aí na reunião que eles não estão descrevendo, para o capítulo não virar um livro. Indaguei a Fernando no primeiro momento: mudará Davi de comportamento? Mudará Davi de comportamento? Você vê. Não, Luiz. Ele saiu da sala. Será que caiu a internet dele? Deve ter dado problema de pico de luz. O futuro dirá: as entidades que se lhe vinculam aqui permanecerão em repouso. Se ele voltar aos desconcertos morais, atraí-las há de volta, e tudo seguirá como antes. Em caso contrário, recambiá-las-emos a nosso campo de socorro. Então, tudo depende dele, né? Dele sair dessa situação ou permanecer nela. E, arrematando os comentários, concluiu: cada um escolhe e frui o que lhe parece melhor, até o momento em que elege o lídimo amor e se liberta e se torna feliz.
Vai chegar um momento que isso vai acontecer, a gente não sabe quando, né? Mas para todos os espíritos chega esse momento do despertamento e da libertação para que possam alcançar a felicidade. Com certeza. Não é brincadeira, não é brincadeira mesmo. Temos Que teia que ele se meteu, né, Falcone? Hein? Como é que a coisa começa com uma sutileza, mas depois fica num emaranhado que é difícil de sair, né? Várias teias ali, ele envolvido ali. Olha que situação. Por isso que é bom esse alerta, para a gente não se permitir esse início cair. Porque depois a coisa vai só complicando, vai só complicando. Não é fácil. Nós temos que ter muito cuidado com toda essa situação, porque senão acabamos nos envolvendo com quem não deve. É igual no dia a dia. Paulo já dizia que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Posso beber? Todas. Posso fumar? Todas. Posso cheirar? Posso comer como se fosse, né? O pessoal que na época de Natal, de Ano Novo, agora vem o Carnaval aí, nós falamos, vamos para a Bahia? Verônica, eu comprei 2 abadás, sabe? Só que a pessoa que ia comigo não vai, você quer ir? Não quero, não posso. Pergunta se seu marido quer ir, seu filho, sua filha. Quem for está lascado. A música diz que atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Vai nessa! Tem muito mais desencarnado do que encarnado. Esse ser amorfo que está aí perto do Davi não faz parte de nada do programa reencarnatório dele, como esse espírito também que está se passando pelo Dr. Hermann Hesse. Então nós temos que pensar, essa situação é delicada. Então, encerramos esse capítulo, então. O objetivo agora é que é você ler pelo menos 3 vezes cada capítulo, o novo capítulo que vai vir, reler o capítulo de que nós estamos trabalhando hoje, que é o socorro de emergência, e a semana que vem continua. O tema da semana que vem é a nossa reunião, a nossa reunião, o nosso encontro 263. E qual que vai ser o tema, Verônica? Sexo e responsabilidade. Sexo e responsabilidade. Lembra que nós tivemos aí alcoolismo e mediunidade? Agora vem sexo e responsabilidade. Vocês espíritas são muito caretas, tem que aproveitar a vida. Quem é jovem aproveita com a juventude, quem não é jovem mais aproveita com os Viagra da vida. Ok, livre-arbítrio. Mas temos que pensar. Ninguém invade ninguém sem ser invadido também. Então, reler o capítulo de hoje pelo menos uma vez. E ler o próximo capítulo, que é sexo e obsessão. Para quê? Para que a gente possa realmente ter benefícios aí. Então, fazendo uma recapitulação de tudo isso, o que nós vamos encontrar? Nós encerramos esse capítulo com um convite profundo à reflexão íntima. Toda a queda começa na invigilância silenciosa, no orgulho disfarçado, na concessão que fazemos a abrir a porta, a janela para o que não deve. A mediunidade, tudo na vida, é dádiva de vida, não é privilégio, é compromisso. Não é palco de teatro, de show, é serviço. Não é moeda de troca, é instrumento de libertação. O texto desse capítulo vem nos consolar ao mostrar que a misericórdia de Deus jamais abandona seus filhos. Aprendemos, ainda que não são a riqueza nem a pobreza que definem a grandeza do ser, mas a postura moral diante da vida. O espírito equilibrado permanece fiel ao bem, em qualquer circunstância, porque compreendeu que os verdadeiros tesouros, os valores, são aqueles que nós carregamos além da matéria. Tudo que você encontra aqui quando reencarna, tudo que você deixa aqui quando desencarna, não te pertence. Que Deus abençoe o nosso Davi onde esteja, abençoe todos esses espíritos e que a gente possa, dentro da nossa
das nossas participações na área mediúnica, trabalharmos com muito juízo. Alguma consideração mais, Léo? Não, tô tranquilo. Estou falando com a Luísa aqui no WhatsApp, mas ele não responde, não. Deve ter caído a energia lá em Astúfruto, já que nós estamos com trovões aí acontecendo. Então, nós vamos agora para quê? Nós vamos para a participação com o nosso querido poeta anônimo, com as quadras e quartetos em que ele vai nos oferecer a sua participação. Dizendo o seguinte: mediunidade é caminho de serviço e retidão. Quando vira vaidade. Espera aí, misturei aqui. Voltando. Mediunidade é caminho de serviço e retidão. Quando vira vaidade, fere o próprio coração. Quem troca a luz por aplauso, desce aos porões do orgulho. Quem troca a luz por aplauso e o dever por ilusão, desce aos porões do orgulho, sem perceber a prisão. O dom que serve ao dinheiro perde força e a direção. Onde falta humildade, sobra sombra e obsessão. Sobra sombra, olha só. Liberdade sem vigília vira laço sedutor. O prazer mal conduzido cobra caro ao servidor. Não é a dor que condena, nem a fartura é sinal. O valor do ser humano é o seu equilíbrio moral. Rico ou pobre, o espírito revela o que aprendeu. Quem é forte segue o bem, onde a vida o colocou Deus. Socorro nunca se nega, mesmo quem cai no erro atroz. Deus espera o despertar no silêncio de cada voz. A lei natural, que está lá no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. A lei não pune, educa com paciência e amor. Toda queda é convite a reerguer-se melhor. Mediunidade é renúncia, é trabalho e é oração. Não se exibe em espetáculo, serve a cura e a redenção. Por isso, cada escolha abre estradas de treva ou libertação. Quem elege o amor sincero encontra a paz no perdão. Está aí a nossa colaboração do poeta anônimo. Agradecendo bênção, proteção para você, para nós, para a sua família, para a nossa família. E vamos que vamos, junto e misturado. E no campo do agradecimento, ainda temos mais colaboração do poeta anônimo. Vamos lá. Que esse estudo nos inspire a vigilância interior, socorrendo a nós próprios no caminho do Senhor. Sigamos firmes no bem, com humildade e verdade, pois servir com consciência é viver a caridade. O próximo muito bonito. Que a mediunidade seja luz, trabalho e devoção. Nunca palco do orgulho, sempre ponte de união. E que Deus, Pai de infinita luz, nos conduza passo a passo, do erro à renovação, do sofrimento ao abraço. Assim, encerramos com a certeza: ninguém se perde no mal. Todo socorro é semente de uma manhã espiritual. Agradecemos a Jussara, ao Chaves, a todas as equipes da FEAC encarnadas e desencarnados,
Agradecemos a Manel Filomeno de Miranda, a Divaldo Pereira Franco, a Joana de Ângeles, aos mentores da instituição espírita que você frequenta aqui em Juiz de Fora, onde estiver acompanhando. E vamos que vamos, juntos e misturados. Verônica, suas palavras finais. Agradecendo a companhia de todos, convidando para o nosso próximo encontro na quinta-feira, lendo o próximo capítulo, que também vai ser bem denso, e que nós possamos aí aproveitar essas informações e ficar espertos, despertar para nossas condutas, nossos comportamentos. É um desafio. Ó, lembra do ovo: olhai, vigiai e orai. Agradecendo então a esse Deus de amor e bondade, a espiritualidade amiga que nos assiste, preparamos-nos para encerrar com a oração, lembrando que você é a pessoa que pode nos ajudar a chegar a outros internautas. Curte, compartilha, comenta, para que o maior número de pessoas possam ser convidadas a essas atividades do bem. E assim nós vamos preparando para este momento de agradecimento. Até quinta-feira que vem, em mais um encontro com Manuel Filomeno de Miranda. Gostou do conteúdo? Curte, comenta, compartilha, salva. Por quê? Porque isso tudo faz bem para nós. Lembra de assinar meu canal Espírita. Lembra também de assinar, seguir o Instagram da FEAC, o meu Instagram pessoal. A FEAC tem 38 grupos de estudos espíritas à sua disposição, vários online. Falcone, eu gostaria tanto de sentar com você, eu tenho tantas perguntas, graças a essas duas jovens aí, filhas do coração, filhas do carinho, adotivas emocionalmente. Nós gravamos mais de 480 podcasts com perguntas e respostas. É só você entrar no como é que chama o negócio lá? Que eu esqueço. Spotify, coloca Espiritismo para Iniciantes, Armando Falcone. Está tudo disponível lá. Lembrem também que esse encontro nosso vale por um culto do Evangelho no lar. Coloca a sua água aí, já está fluidificada, mesmo que você assista fora do horário das 20 horas. Deus nos abençoe, que a FEAC, que a instituição que você frequenta, que as tarefas que você tem, onde quer que você esteja, sejam abençoadas por Jesus, o amigo e benfeitor de nossas vidas, que Ele continue tendo paciência com cada um de nós. E lembre-se, toda quinta-feira, 20 horas, nós estamos aqui, preparando para irmos para o 11º livro, em breve, certo? Obrigado pela sua presença. Oremos uns pelos outros, conforme está aí escrito. A oração cria uma teia de um campo magnético positivo e um carnaval com muito juízo, com muita responsabilidade, com muita oração, tempo para reflexão. Vamos usar o feriado para nos alimentarmos espiritualmente. Cuidado com a televisão, que a gente não vai para Sapucaí, mas traz a Sapucaí para dentro da casa da gente. Né? E também lembramos que sábado, depois de amanhã, tem reunião na FEAC normalmente. Segunda-feira de carnaval tem reunião normalmente e a nossa agenda segue em frente. Tá certo? Agradeceu a Luísio também, embora ele não esteja aqui, a colaboração dele com a gente. Agradecemos a colaboração do Aloísio. Não sei o que aconteceu, não respondeu o WhatsApp até agora. Na hora que terminar, vou ligar para ele. Oremos uns pelos outros e vamos que vamos juntos e misturados. Dizemos assim: Deus de amor e bondade, Espíritos bons que nos assistem e protegem. Que o nosso Brasil possa ser abençoado pelo clima de Mamon, que vai tomar a cabeça de muita gente. Tu disseste, Jesus, não se pode servir a Deus e a Mamon. Ajuda para que de cada um de nós, aqueles que estaremos em oração, possa ser retirado os fluidos, as energias, as vibrações, que socorram o maior número de criaturas que vão para a folia.
e aqueles que forem, que possam agir com um mínimo de responsabilidade, lembrando que a quarta-feira de cinza aguarda todos eles. Sem nenhum julgamento da nossa parte, nos entregamos a Ti de corpo e alma, vibramos pelo médium Davi, onde quer que ele esteja neste momento, como também para todos os espíritos envolvidos nessa trama. Dando graças a Deus, encerramos a nosso encontro desta quinta-feira, dia 12 de fevereiro de 2026. Como diz o nosso Mateus, Deus seja louvado, louvado seja Deus. Verônica, muito obrigado. Você falou as suas palavras finais, eu acho que nem falou. Ah, falou? Falei sim. Muito obrigado por tudo, um grande abraço e vamos que vamos. Até quinta-feira que vem.